Apocalipse 3, meus irmãos, vai falar a respeito, Apocalipse 3, de 7 a 13, vai falar a respeito da sexta igreja da Ásia. Você se lembra que João, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, exilado pelo imperador romano Domiciano II César, o segundo imperador mais cruel de todos. O primeiro foi Nero. E Domiciano, ele teve o prazer de matar cristãos. E muitos cristãos foram mortos a mando deste imperador no final do século I. O apóstolo João, segundo a tradição histórica, a mando de Domiciano, foi escaldado em óleo fervente. Mas de maneira miraculosa João sobreviveu, imagina só. Mas como não bastasse, João, idoso, doente, foi exilado por uma ilha grega chamada Patmos. E lá naquela ilha, no dia do Senhor, num domingo como hoje, Jesus, o próprio Jesus glorificado, apareceu para ele e falou assim: escreve as coisas que eu vou falar para você, escreva num livro. Escreva as 7 igrejas que se encontram na Ásia, que eu quero dar um recado para essas igrejas. Nós já vimos, meus irmãos, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja em Esmirna, a carta à igreja em Pérgamo, a carta à igreja em Tiatira, a carta à igreja em Sardes e hoje a penúltima, carta à igreja em Filadélfia. Acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Deus, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, na nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós, nesse momento, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, a Tua graça sobre nós, porque, Pai, carecemos de Ti, Senhor Deus, carecemos da Tua voz, carecemos do Teu alimento. Fala conosco, meu Deus, nos instrua, nos alimente, Senhor Deus. Ó Pai Santo, acalma os nossos corações agora. O Senhor é aquele que sonda corações, o Senhor é aquele que conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, aquilo que temos passado, o que cada um de nós temos vivido. O Senhor sabe, Pai, aquilo que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas que nesse momento não haja nenhuma preocupação, que nesse momento não haja nada que venha a nos distrair, ó Deus, mas que estejamos todos atentos à Tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Filadélfia. Acredito que você nunca viu por aí nenhuma igreja presbiteriana Éfeso, presbiteriana Esmirna, presbiteriana Pérgamo, presbiteriana Tiatira, presbiteriana Sardes ou presbiteriana Laodiceia. Mas provavelmente você já deve ter visto alguma igreja presbiteriana Filadélfia. Eu joguei no Google
Igreja Presbiteriana Filadélfia. Apareceram mais de 50 no Brasil. Certamente tem mais que isso. Nem toda igreja está na internet. Nem toda igreja tem um site ou uma rede social. Isso só falando de IPB. Talvez existam igrejas batistas, Filadélfia, metodistas, Filadélfia e de outras denominações com este nome, Filadélfia. E por quê? Por que tantos nomearam suas igrejas com este nome, Filadélfia? Bom, meus irmãos, talvez seja por um desses dois motivos. Primeiro, porque a palavra Filadélfia significa amor fraternal. O fundador da cidade de Filadélfia, uma cidade que ficava na Ásia Menor, o lugar onde ficava essa cidade hoje é na Turquia, aliás. Todas essas 7 igrejas, elas ficavam na atual Turquia, que era chamado naquela época, nos tempos bíblicos, de Ásia Menor. Filadélfia foi fundada por Átalo II e ele deu esse nome à cidade que ele fundou porque ele amava muito ao seu irmão chamado Eumenes. E aí ele batizou a cidade como amor fraternal, amor de irmão. Ele amava tanto, Átalo amava tanto seu irmão Eumenes, que colocou o nome daquela cidade em homenagem ao seu irmão. Filadélfia, amor fraternal. Uma segunda possibilidade é que a igreja de Filadélfia foi uma das 7 igrejas da Ásia, que não recebeu nenhuma crítica de Jesus, só elogios. A outra foi Esmirna, nós já vimos, a carta à igreja de Esmirna. Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma crítica, nenhuma. Lembra que do domingo passado, quando a gente viu a igreja de Sardes, foi só crítica, foi só paulada. Aquela igreja era uma igreja que tinha nome que vivia, mas estava morta. Filadélfia é o oposto. Filadélfia era uma igreja que só foi elogiada por Jesus. Você não gostaria de fazer parte de uma igreja assim? De uma igreja que Jesus olhasse para a igreja e só fizesse elogios? Você não gostaria de fazer parte de uma igreja que tivesse amor entre irmãos? Não que fosse o caso desta igreja específica, mas o nome da cidade, Filadélfia, amor entre irmãos. Acredito que qualquer cristão gostaria. Mas, meus irmãos, as coisas não são tão fáceis assim. Por mais que façamos parte de uma boa igreja, a igreja não é perfeita. Aqui na terra não existe igreja perfeita. Você pode rodar o mundo e você não vai encontrar sequer uma igreja local perfeita. Por quê? Porque igrejas são feitas de gente, e gente é pecadora. Somos todos pecadores, somos todos imperfeitos. Não existe pastores perfeitos, presbíteros, diáconos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Não existe. Não existe. Não existem igrejas perfeitas. Obviamente que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha os seus pecados. Obviamente que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha os seus problemas. Mas Jesus não menciona. Jesus, de uma maneira misericordiosa, ele apenas elogiou aquela igreja. E era uma igreja, meus irmãos, que tinha as suas limitações. Era uma igreja pequena. Era uma igreja que aos olhos humanos era fraca. Era uma igreja que sofria perseguições. Nós já vimos, meus irmãos, que aquela época, no final do século I, era uma época de intensa perseguição por parte dos romanos, mas também por parte dos judeus, que era o caso aqui na cidade de Filadélfia, com a igreja que estava na cidade de Filadélfia, meus irmãos. Por isso, nós vamos aprender nessa noite que enquanto nós estivermos neste mundo, como aqueles irmãos daquela época estiveram neste mundo um dia, nós precisamos guardar a palavra de Deus. O que é guardar, pastor? Guardar é obedecer. Simples assim. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Por isso o tema desse sermão é este: Filadélfia, a igreja que guardava a palavra. E como as demais cartas que nós temos visto,
ela é dividida em algumas partes. A primeira, você deve se lembrar, é a apresentação. Jesus ele diz assim no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem o chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como você já está habituado, né? Essa já é a sexta carta. Jesus ele endereçou aquelas cartas aos anjos das igrejas. Anjo aqui, os pastores, os mensageiros, porque eram os pastores que receberiam a carta e leriam para toda a igreja. E Jesus ele se apresentou àquela igreja como o santo, em primeiro lugar. Nós vimos isso na primeira leitura, na segunda leitura, né, na liturgia. Aqui nós podemos lembrar daquele texto de Levítico que nós lemos, Levítico 19, que Pedro repete lá em 1 Pedro capítulo 1. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E se Jesus é Deus, obviamente que Ele é santo. Ele é diferente de toda a criação. Ele é outro. Ele não se macula, ele não se mancha, ele é aquele, meus irmãos, que é completamente puro, santo. E porque ele é santo, ele chama a gente para nós sermos santos também. Nós devemos também ser santos. E como que nós buscamos a santidade? Guardando a palavra, praticando a palavra. A gente ouve a palavra, a gente lê a palavra e a gente coloca em prática a palavra. E assim, quando a gente coloca em prática a palavra, a gente se identifica com Ele. Ele é santo e nós nos santificamos também. Mas Jesus também ele se identificou como o verdadeiro, Nós vimos isso na primeira leitura da liturgia, em João 14, 6. Ele é a verdade, as palavras da sua boca são verdadeiras, nele não há engano, não há mentira, não existe contradição. E porque Jesus é santo, nós devemos ser santos. E porque Ele é verdadeiro, nós somos a sua verdadeira igreja. A verdadeira igreja, meus irmãos, é composta por aqueles que praticam a palavra, que guardam a palavra. Vejam, meus irmãos, nós não guardamos a palavra para sermos verdadeiros. Nós não guardamos a palavra para sermos salvos. A salvação não é por obras, não é por obediência. Nossa, olha, eu vou obedecer, vou fazer tudo certinho e vou chegar lá no céu e mostrar o meu relatório para Deus. Oh, Senhor, olha como eu fui um bom filho, um filho obediente. Eu mereço entrar no céu. Não, ninguém merece. Sabe por quê? Porque Deus exige perfeição. E ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Deus exige santidade. E a santidade, ela só acontece depois da conversão, não antes. Mas a nossa salvação, meus irmãos, ela se deu por intermédio daquele que é santo e verdadeiro. Nós somos a verdadeira igreja, ao contrário dos falsos judeus que estavam em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, perseguindo a igreja de Filadélfia. Muitas pessoas, meus irmãos, ao redor do mundo vão dizer que são filhas de Deus. Se você perguntar para alguém na rua, para alguém que você conhece, você é filho de Deus? A pessoa fala assim, sim, sou filho de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Bom, todos os homens são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Mas o relacionamento filial, o relacionamento de povo de Deus, de igreja de Deus, é somente aqueles que creem no verdadeiro e praticam a sua palavra. Jesus em seguida então, meus irmãos, ele diz que ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Jesus aqui, meus irmãos, ele está fazendo uma referência ao texto de Isaías, capítulo 22, versículos 20 a 23. Lá conta a história de um homem chamado Eliaquim. Eliaquim foi constituído pelo rei Ezequias, rei de Judá, como primeiro-ministro. E para você ter ideia da importância de Eliaquim, uma pessoa só tinha acesso à presença do rei Ezequias se passasse antes por Eliaquim. Então Eliaquim era o mediador, era a porta, era aquele que permitia a
a entrada ou não de alguém na presença do rei. E Jesus ele fala que ele tem as chaves de Davi. Aqui em Isaías, capítulo 22, versículo 20 a 23, fala exatamente sobre isso. Jesus ele que tem a chave. Jesus é aquele que é o acesso, ele que é o caminho até Deus. Lembra que ele falou em João 14,6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é aquele que nos abre a porta para levarmos a sua mensagem a outras pessoas. É o que ele vai falar aqui em seguida, no versículo 8, quando nós chegamos na segunda parte da carta, a avaliação. Versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. Todas as cartas ele vai falar desse conhecimento. Agora, olha que interessante. Aqui na carta à igreja de Filadélfia, ele não fala que obras eram. Ele não dá esse detalhe. Na carta anterior, a carta à igreja de Sardes, ele também fala a mesma coisa. Conheço as tuas obras. Mas ele não fala que obras eram essas. O ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte. Jesus ele não menciona as obras da igreja de Filadélfia, mas fala que eles eram fiéis, que eles guardavam a palavra. Lá em Sardes, Jesus também disse que conhecia as obras, porém eles tinham um nome que viviam e estavam mortos. O que significa isso, meus irmãos? Significa o seguinte: quem avalia as nossas obras é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu falei isso no domingo passado na carta à igreja de Sardes. Sardes era uma igreja que trabalhava, que tinha obras. Se você abrisse o Instagram, o Facebook da igreja de Sardes, se tivesse naquela época, obviamente, você ia ver uma igreja atuante, uma igreja com agenda cheia, uma igreja com muitas atividades, uma igreja com pessoas sempre ali fazendo coisas. Mas uma igreja que parecia estar viva. Aos olhos dos homens ela estava, mas Jesus tem o diagnóstico preciso. Você está morta, Sardes. Agora, Filadélfia também trabalhava. Vejam, duas igrejas que tinham obras, duas igrejas que trabalhavam, duas igrejas atuantes. Porém, uma, Jesus diz, você está morta. A outra, Jesus diz, você guarda a minha palavra. Porque não é apenas fazer obras, meus irmãos. Não é apenas nós temos uma igreja com muitas atividades, com agenda cheia, mas é mais do que isso. É viver para Ele, é praticar, é guardar. Por isso que ele fala assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? Lembra que ele falou no versículo anterior que ele tem a chave de Davi? E é com esta chave que ele abriu essa porta. Jesus é o filho de Davi. Jesus é aquele que veio a este mundo como filho de Davi para morrer numa cruz. Mas ele reina, assim como Davi era o rei. Mas Davi sabia muito bem que ele não era o rei dos reis. Davi ele se submetia ao rei, o Senhor. Davi ele sabia que quem na verdade reinava era o próprio Deus. E Jesus vem como rei. Os magos sabiam que ele era rei, por isso que os magos foram procurá-lo lá no palácio de Herodes, lá em Jerusalém. Porém Jesus ele é zombado com uma coroa de espinhos e com um manto. Jesus ele é morto, humilhado, não como um rei, mas como um maldito. Mas isso não tirou a sua realeza, a sua majestade. E é este rei que agora se encontra no trono. Ele falou para a igreja de Filadélfia, ele fala para nós também: vocês têm uma porta aberta. Eu abri com as chaves de Davi uma porta para vocês nesta cidade. E que porta é esta, meus irmãos? Bom, Apocalipse é um livro muito peculiar. Apocalipse é um livro que gera discussões e muitos estudos
dos teólogos e diante dos teólogos, dos comentaristas, o que provavelmente está indicando aqui é a porta aberta para a evangelização. Tanto que é uma coisa interessante, meus irmãos. Das 7 igrejas da Ásia, apenas em Filadélfia, na região ali, na cidade onde ficava a igreja de Filadélfia, onde hoje lá é a Turquia, apenas ali naquele lugar é que ainda existem cristãos até hoje. Sabia disso? Em todas as outras cidades, que não existem mais, né, mas que foram colocadas cidades mais modernas no lugar, não tem mais cristão ali. Não tem mais a presença cristã. Mas justamente no lugar onde ficava a cidade de Filadélfia, até hoje tem presença cristã. É uma igreja, meus irmãos, que ao longo dos séculos aproveitou essa porta aberta, entrou por essa porta que Jesus abriu e pregou o evangelho àqueles que estavam ali naquela cidade e naquela região. E Jesus ele fala que ninguém pode fechar. Meus irmãos, nós temos uma porta aberta também. Nós temos uma cidade inteira. Nós temos uma cidade inteira. E nessa cidade, foi a cidade que o Senhor nos colocou. Muitos de vocês nasceram aqui, outros vieram depois morar aqui. Mas todos estamos aqui, e é aqui que o Senhor nos colocou, e é aqui que Ele abriu uma porta para nós fazermos o quê? Falarmos para as pessoas quem é Jesus. Falarmos para as pessoas que nós conhecemos, pessoas que amanhã, segunda-feira, elas vão começar o dia reclamando. Como diz o gato Garfield, das tirinhas, né? Odeio segunda-feira. Se você já viu os quadrinhos do Garfield, aquele gato amarelo, ele odeia segunda-feira. E muitas pessoas vão falar isso amanhã. Puxa vida, por que não tem feriado? Por que não se prolongou? Segunda-feira é um dia horrível, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que acordar cedo. Mas você vai começar segunda-feira sabendo que Ele vem, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele virá, que você é amado, que você é a verdadeira igreja do Senhor. Então você vai chegar para aquelas pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no lugar onde Deus te colocou, nessa cidade, e aproveitar essa porta aberta, mostrando através do seu testemunho e através das suas palavras quem é Jesus. É aquele que dá esperança. Não esperança para uma vida boa, para você ter coisas nesta terra, não esperança para tirar o sofrimento físico, não esperança material, mas uma esperança eterna que ninguém pode tirar. E Jesus ele continua falando que aquela igreja, ela tinha pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante uma coisa. Essa questão da porta aberta, Filadélfia, ela era uma cidade que ficava numa localização estratégica. Ela ficava, a Turquia, se você olhar no mapa, a Turquia ela fica bem no centro ali, entre Ásia, se você olhando para mim, né, então Ásia, pro lado de cá, né, Oriente, e Europa, Ocidente. A Turquia fica bem no meio. Tanto que parte da Turquia fica na Ásia, parte da Turquia fica na Europa. E Filadélfia bem no meio ali. E na beira de Filadélfia, cortava Filadélfia, a cidade de Filadélfia, uma estrada. E essa estrada passava muita gente do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente. E Filadélfia era uma cidade que passava os costumes gregos, a cultura grega que dominava, para ambos os lados. Por isso que Filadélfia foi chamada de uma cidade missionária. Não missionária no sentido de pregar o evangelho, mas missionária de expandir os costumes gregos. Então aquela igreja entendeu o que era essa porta aberta. Era uma igreja missionária. Nós também somos cortados por uma estrada, a SP 294. Nós temos pessoas passando por essa cidade. Nós temos, por exemplo, universitários na nossa cidade vindo de outras cidades. Perceba a porta aberta. Nós temos pessoas aqui nessa cidade. E Deus nos colocou essa porta aberta. Apesar de que
assim como nós, Filadélfia, Jesus fala, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Se você olhasse para a igreja de Filadélfia, o que você veria? Uma igreja pequena, uma igreja com pessoas comuns. Não eram pessoas importantes, não eram pessoas influentes na cidade, não eram pessoas que você olhava e se admirava com algo natural delas, diferente de Sardes. Lembra que Sardes, diante dos homens, era uma igreja que vivia. Segundo comentaristas, Sardes poderia ser aquela igreja que chamava a atenção da cidade, era uma igreja importante para a cidade. Só que Filadélfia não, era uma igrejinha. Se nós olharmos para a nossa igreja também não é uma igreja grande. Talvez você pense, puxa, nós somos tão poucos, somos fracos. Mas Jesus é que dá o diagnóstico, a avaliação precisa. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você se lembra daquele episódio lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo, ele, diante de um espinho na carne, ele ora ao Senhor 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho dele. Qual foi a resposta de Jesus? Não vou tirar o espinho. E aí o que Paulo responde? Quando sou fraco é que sou forte. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois quando estou fraco é que sou forte. Irmãos, é este o segredo da nossa força. Nós somos fortes quando somos fracos. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Era uma igreja, humanamente falando, que não tinha grande destaque. Uma igreja que, humanamente falando, com muita probabilidade, era uma igreja pequena. Olhamos para nós. É a mesma coisa. Não somos uma grande igreja em números. Se nós olharmos, nós vamos ver que nós somos limitados também. Temos todos aqui muitas limitações. Mas o Senhor, Ele olha para aquela igreja e fala, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Este é o segredo de uma igreja forte. Uma igreja forte, independentemente do tamanho dela, do número de membros, da quantidade de ministérios, do tamanho do seu templo, independentemente disto, uma igreja forte é uma igreja que guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Guardar, lembre-se, é obedecer. Uma igreja forte é uma igreja que pratica a palavra. Não é uma igreja que vem apenas aos domingos, senta-se nos bancos, escuta a Bíblia e vai embora e continua vivendo a sua vida como qualquer outra pessoa. Não é como Sardes. Sardes, ela tinha nome que vivia. Sardes, se você olhasse para ela, era uma bonita igreja, era uma boa igreja, mas os membros de Sardes, eles viviam como mortos, viviam como o mundo, eles não incomodavam o mundo porque eles eram como o mundo. É interessante que na igreja de Sardes, Jesus não fala de perseguição. Sabe por quê? Porque a igreja de Sardes não era perseguida. Quando uma igreja não é perseguida, é porque ela é amiga do mundo. Porque a partir do momento que uma igreja guarda a palavra, obedece a palavra de Deus, o mundo não vai gostar. O mundo não vai se afeiçoar. O mundo vai perseguir. Como estava acontecendo aqui com essa igreja, a igreja de Filadélfia. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, nos lembra a guardarmos a sua palavra, a sermos obedientes. Quando a gente é obediente, nós não negamos o seu nome. É muito triste quando a gente ouve em algum lugar, a respeito de algum escândalo em alguma igreja. Você já ouviu isso em algum lugar, em alguma igreja? A igreja tal, pastor adulterou. A igreja tal, os irmãos lá saíram no tapa. A igreja tal, teve discussão, rachou a igreja.
Você é membro daquela igreja, olha, eu trabalhei com alguém daquela igreja e dava um mau testemunho aqui no trabalho. É triste isso. É triste quando diante de uma cidade, diante da sociedade, uma igreja nega o nome de Cristo. Porque nós carregamos o nome dele, certo? Somos cristãos, carregamos o seu nome. E é triste quando a gente chega em algum lugar e a gente ouve o que algum membro de alguma determinada igreja negou o nome de Cristo. Ou quando a gente chega em alguma cidade ou em algum bairro, a igreja que está ali negou o nome de Cristo porque ela deu um mau testemunho. Agora, olhe para Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Por isso que tanta gente coloca o nome de Igreja Filadélfia. Era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Era uma igreja que dava bom testemunho na cidade. Ela era perseguida. Por quê? Porque ela dava bom testemunho. Porque ela se parecia com Cristo. Porque ela não negava o nome de Cristo. Então quem olhava para aquela igreja, quem olhava para aquela igreja via Cristo. Quem olhar para você durante a semana onde Deus te colocou, deve ver Cristo em você. Deve ver a luz de Cristo brilhando. Quem olhar para a nossa igreja, esta cidade, quando olhar para a nossa igreja, deve ver Cristo. A nossa igreja tem um belo templo, uma bela fachada. As pessoas passam aqui todos os dias. As pessoas estacionam seus carros aqui aos montes. Eu estou aqui durante a semana, as pessoas passam aqui a pé, estacionam, passam de carro. É um lugar, é o centro da cidade. Só que a nossa igreja não pode ser apenas uma fachada bonita, um prédio bonito. Mas as pessoas ao olharem para a nossa igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando este prédio, estou falando nós, pessoas. Quando os adamantinenses olharem para nós, eles devem ver Cristo. E se eles virem Cristo em nós, Jesus poderá falar de nós o que ele falou da igreja de Filadélfia: não negaste o meu nome. Jesus, então, meus irmãos, ele passa para a terceira parte desta carta, a exortação, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Sinagoga de Satanás. Forte, né? Jesus, ele fala a respeito dos judeus em duas cartas. Na carta à igreja de Esmirna e na carta à igreja de Filadélfia. Justamente as duas igrejas que só receberam elogios. Tanto na cidade de Esmirna como na cidade de Filadélfia, quem perseguia a igreja não eram os romanos, eram os judeus. E os judeus, eles se achavam o povo verdadeiro de Deus. Eles se achavam a verdadeira igreja. Por quê? Porque eles eram filhos de Abraão. Filhos de Abraão no sentido físico, no sentido sanguíneo. Eles tinham sangue de Abraão. Os judeus, eles não acreditavam, não criam que Jesus fosse o Messias que os profetas do Antigo Testamento prometeram. Quando Jesus ele entrou por Jerusalém, no domingo antes da sua morte, domingo antes da Páscoa, os judeus ali, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei, eles achavam que finalmente este é aquele que vai nos libertar de Roma, que vai nos libertar da opressão do Império Romano, este é aquele que vai se assentar no trono de Davi, este é aquele que vai devolver os dias de glória de Israel, como nos dias de Davi e de Salomão, quando Israel foi uma potência, quando Israel foi um país forte, quando Israel foi um país rico. Este é aquele. Só que é interessante que Jesus ele não veio para redimir o seu povo da política ruim. Jesus não veio para redimir o seu povo de violências humanas, que era o que acontecia no Império Romano. Você acha a política brasileira uma política ruim? Estude sobre o Império Romano. Era muito pior. Você acha que no Brasil tem violência? Estude sobre o Império Romano. Era muito pior. Você acha que no Brasil tem injustiça? Estude sobre o Império Romano. Era pior. Então aquelas pessoas, aqueles judeus, eles estavam falando assim:
Ele vai salvar Israel de maus políticos, da violência, dos impostos. Lembra? Em Israel, eles eram oprimidos por Roma por impostos altíssimos. Você acha que no Brasil a gente paga muito imposto? O Império Romano era pior. Então eles falam, é ele, o Messias. Só que Jesus ele não vem para nos salvar daquilo que é humano, daquilo que é terreno, daquilo que é temporal. O que os judeus fizeram? Crucifica. A gente não quer ele. Ele não é o nosso Messias. Ele não é o nosso Cristo. Ele não é o rei. Ele não é o filho de Davi. Crucifica esse maldito, porque a cruz é para os malditos. Então ele é o maldito, crucifique. Os judeus não aceitaram Jesus. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus! Jesus também era judeu. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus participava das festas judaicas. Jesus guardava o sábado. Jesus ia na sinagoga. Jesus também era judeu. Os seus, o seu povo terreno, rejeitou Jesus, porque eles se achavam superiores. E esse pessoal, Jesus fala, sinagoga de Satanás. Quem não ama Jesus, quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, serve a Satanás. É o que Jesus está dizendo aqui. E esse pessoal, essa sinagoga de Satanás, esses judeus, eles se declaravam judeus, mas eles mentiam. Por quê? Porque eles perseguiam a igreja. Irmãos, até hoje o povo judeu existe. Só que até hoje eles não amam a Cristo, porque para eles Jesus não é o Cristo. E se você perguntar para um judeu se Jesus é o Messias, ele vai falar assim: não, Jesus é um profeta, um bom profeta, mas nós esperamos o nosso Messias. Vou esperar sentado, porque o dia que ele vir, olha, eu não queria estar na pele de um judeu. Porém, existem judeus convertidos. Tanto é que os seus discípulos eram judeus, os seus apóstolos eram judeus. Tanto é que a primeira igreja começa em Jerusalém, judeus convertidos. Os verdadeiros judeus, Jesus está ensinando aqui no versículo 9, os verdadeiros judeus são os que guardam a palavra, são os que creem em Jesus. Mas os falsos judeus, eles mentiam. Jesus, ele é o verdadeiro. Os falsos judeus mentiam. E Jesus fala que alguns deles iam se prostrar aos pés da igreja de Filadélfia e conhecer que ele os amou. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Que alguns daqueles judeus que mentiam, que se diziam povo de Deus, mas não eram, um dia eles iam reconhecer. Um dia eles reconheceriam que aquela igreja era uma igreja amada por Jesus. Todos os inimigos da igreja, durante toda a história, a igreja sofreu perseguições. Toda a história. Nós vimos hoje de manhã na escola dominical missionária, alguns irmãos nossos, eles estão em cidades, em regiões muito difíceis, onde, por exemplo, o catolicismo é muito forte. E você, meu irmão, que já foi católico romano, os próprios católicos vão falar: nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, como os judeus aqui falavam, e falam até hoje. Mas quem são aqueles? São aqueles que creem e consequentemente, guardam a palavra. Mas chegará um dia que todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos da igreja vão reconhecer que a igreja é amada pelo Senhor, meus irmãos. A igreja, ela é amada pelo Senhor. Nós chegamos então à última parte da carta, que é a promessa. Na verdade, promessas. Essa igreja recebe algumas promessas. A primeira está aqui no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Os cristãos de Filadélfia, eles guardaram a palavra da perseverança. Ou seja, era uma igreja limitada,
uma igreja humanamente falando fraca, uma igreja pequena, uma igreja que sofria oposição, que sofria perseguição por parte dos judeus. Mas sabe o que acontecia? Eles não desistiam, eles não fraquejavam, eles perseveravam. Eles, meus irmãos, aquela igreja não desanimava, ficava firme, eles eram perseverantes. E certamente, você e eu também sofremos altos e baixos na nossa vida. Também teremos momentos difíceis, momentos que a gente vai ficar cabisbaixo, momento que a nossa fé vai ficar abalada. Mas Jesus fala assim: guarde a palavra da minha perseverança. Persevere, não desista, não jogue a toalha, não volte atrás. Filadélfia, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da sua fraqueza, da sua pequenez, eles perseveravam. É isso que o cristão precisa fazer. As lutas vão vir, as dificuldades vão aparecer, o sofrimento vai vir, de diversas formas. Pessoas vão se opor à igreja, se opor a nós por causa da nossa fé. Mas Jesus nos ensina: persevere, guarde a palavra da minha perseverança. Como é que eu consigo perseverar? Guardando a palavra. Porque quando a gente está desanimado, pensa comigo, quando você está desanimado, você ora menos. Você está desanimado. Quando você está desanimado, você lê menos a Bíblia. Você está desanimado. Quando você está desanimado, você vem menos à igreja. Você está desanimado. Só que eu persevero quando eu guardo a palavra, quando eu obedeço. Quando eu obedeço, aí eu vou orar. Por quê? Porque é ordem, eu tenho que orar. Quando eu obedeço, eu vou continuar lendo a Bíblia, porque é ordem, eu tenho que ler a Bíblia. Quando eu obedeço, eu vou ter comunhão com os meus irmãos na igreja no dia do Senhor. É ordem, eu tenho que estar lá. Eu persevero. E Jesus faz a promessa, então, porque você guardou, vocês, igreja de Filadélfia, guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Irmãos, virá uma grande provação. E o mundo passa por provações hoje já. É claro que aqui Jesus está se referindo à grande tribulação. Existem algumas linhas escatológicas que vão dizer que a igreja será arrebatada e não passará pela tribulação. Mas nós, presbiterianos, reformados, calvinistas, nós cremos que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Vai sofrer sim. Jesus, ele não livra a sua igreja do sofrimento. Não livra. Você e eu já sofremos tantas coisas e ainda sofremos e ainda vamos sofrer. Seus discípulos sofreram tanto, a igreja perseguida sofre tanto. Jesus, ele não nos livra de sofrimentos aqui e agora, mas ele nos livra do grande e maior de todos os sofrimentos, que é o inferno. Esse sim. Mesmo que você passe pelas piores dores aqui na terra, 1 minuto no inferno é muito pior do que uma vida inteira de sofrimento aqui na terra. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha uma vida inteira de sofrimento, Cristo está com você. Cristo é o seu pastor e nada vai te faltar. O Espírito Santo é o consolador que te dá o bálsamo. Cristo, à direita do Pai, intercede por você. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você sofra coisas terríveis aqui, Ele está com você. No inferno, não. Ele está presente no inferno, mas com a sua ira. Ele vai nos livrar, sim, meus irmãos, desta tribulação, que não é a tribulação terrena, mas o inferno, meus irmãos. Essa é a primeira promessa. Segunda promessa, versículo 11: venho sem demora. Venho sem demora. Você deseja isso? Nós cantamos, né? Ó, vem. A igreja estava aqui na frente, eu ouvindo vocês, ouvindo nós, porque eu também cantando. Lindo! Agora estamos aqui em algumas dezenas de pessoas.
Agora você já imaginou quando tiver todo mundo junto? Nós cantamos com os anjos, eu cantarei. Você já imaginou o tamanho do coral? E a Bíblia fala de milhões, mas deve ser um número espetacular, incontável de anjos. Agora pensa em toda a igreja, todos os crentes de todas as épocas, os que já foram, os que já estão no céu, os que estão aqui na terra, os que ainda vão nascer, todos juntos. Ele fala, eu venho sem demora. Você deseja isso? Ou está tudo muito bom aqui? Bom estarmos aqui. Vamos estarmos aqui vivendo uma vida confortável, uma vida prazerosa, ganhando nosso dinheiro, construindo nosso patrimônio, angariando novos diplomas, novas formações. Então, essa vida é tão confortável. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, quando a nossa vida se torna confortável demais. Porque quando a nossa vida se torna confortável demais, a gente não quer que ele venha. A gente não quer, está tão bom aqui, não quero. Mas nós devemos desejar, mesmo que a nossa vida esteja confortável. Aí sim que a gente deve desejar. Por quê? Porque não existe conforto maior, não existe prazer maior, não existe alegria maior do que ter Ele conosco quando Ele vir. E não vai demorar. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos cantar e falar, meus irmãos, Maranata, vem Senhor Jesus. Conservar o que tem significa manter-se leal a Jesus, manter-se perseverante, manter-se firme, como eu falei, mesmo na hora do desânimo, mesmo na hora da fraqueza, mesmo nas horas ruins, mantenha-se firme, conserva o que você tem. É claro, Jesus não está falando que a salvação depende da gente, é Ele que persevera. Por isso que os reformadores, por isso que os puritanos depois, eles vão ensinar o seguinte, que a perseverança dos santos, que é o quinto ponto do calvinismo, na verdade, quem persevera é Deus. É Deus perseverando pelos santos. Aí os santos perseveram. Por que a gente persevera? Por que você está firme com o Senhor? Porque você tem um Salvador ao lado do seu Pai, orando por você todo dia. Ele é o nosso intercessor. Então nós perseveramos. Então ele fala, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E a última promessa, versículo 12. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você percebe que ele fala meu Deus 1, 2, 3, 4 vezes. Depois ele fala do nome também, ele fala do nome da cidade do meu Deus, do nome do meu Deus, do meu novo nome. Por que ele fala isso, meus irmãos? Vamos lá. A cidade de Filadélfia tinha o nome de Filadélfia, certo? Mas acontece que aquela cidade ela mudou de nome algumas vezes. A cidade de Filadélfia ela ficava numa região vulcânica. Então o que acontecia? Terremotos. Então era frequente naquela cidade terem terremotos. O pior terremoto que Filadélfia enfrentou foi no ano de 17 depois de Cristo. Teve um terremoto que destruiu metade da cidade. O imperador romano da época era o imperador Tibério César. Tibério César, o que ele fez? Ele isentou a cidade de impostos e ainda doou dinheiro para a sua reconstrução. Olha como foi benevolente o imperador romano da época, Tibério César. Em gratidão ao imperador, a cidade mudou de nome, de Filadélfia para Neo-Cesareia. Agora ela tinha o nome de César, o novo César. Mais tarde, 50 anos depois, o imperador romano era outro, né? Era Tito Flávio Sabino Vespasiano. E aí Filadélfia mudou de nome de novo para Flávia, em homenagem ao imperador Tito Flávio Vespasiano. Então era uma cidade que homenageava imperadores mudando o seu nome.
E era uma cidade também que não se tinha segurança por causa dos terremotos. E por causa dos terremotos, muitas pessoas deixaram de morar dentro dos muros da cidade e passaram a morar fora, porque vai que dá um terremoto aqui, os muros caem e eu morro. Vou morar fora. A última promessa do versículo 12, ela está falando para aqueles cristãos de Filadélfia o seguinte, que eles seriam feitos coluna do santuário do meu Deus, ou seja, que não se abala, que não se abala. A igreja de Filadélfia, ela estaria e já está, aqueles irmãos já estão para sempre com Deus, coluna do santuário do meu Deus, ou seja, é firme e não se abala. Meu irmão, minha irmã, você vai passar por muitas lutas nessa vida. Talvez você se abale com algumas coisas, mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, Ele nos faz uma promessa. Nós somos a coluna do santuário, nós seremos feitos a coluna do santuário do Senhor Deus. Estaremos para sempre com Ele. Receberemos um novo nome. É interessante que ele fala de nome várias vezes, aquela cidade ficava trocando de nome. Por quê? Porque os moradores daquela cidade ficavam honrando os nomes dos imperadores. Só que nós vamos morar numa cidade que vai honrar o nome de Deus. Ele vai nos dar o seu nome e ele fala o nome da cidade, a Nova Jerusalém, meus irmãos, a Nova Jerusalém. Por mais que a gente more numa boa cidade, Adamantina é uma boa cidade, mas você sabe melhor do que eu que ela tem as suas limitações. Nenhuma cidade no mundo é perfeita, mas haverá um dia uma cidade, a cidade, com C maiúsculo, podemos dizer assim, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Cristo, que desce do céu da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue à sua cidadania, não se apegue às coisas boas que tem, onde você mora, no país que você vive, no lugar onde Deus te colocou, não se apegue, porque isso aqui é passageiro. Nós vamos morar numa nova cidade, e uma cidade que terá o nome de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós concluímos, meus irmãos, com 3 aplicações. Primeiro, aproveite a porta aberta que Deus colocou diante de você. Como eu te falei, Deus colocou você em algum lugar. Escola, faculdade, trabalho, emprego, família, bairro. Você foi colocado por Deus precisamente no lugar onde você está. Então, não perca a oportunidade. Deus colocou uma porta aberta. Tem pessoas todos os dias ali com você. Então, testemunhe. Fale o seguinte, olha, ele vai vir, você está preparado? Você crê nele? Você está confiando em coisas aqui da terra? Confiando na sua própria força? Ele vem. Segundo, guarde a palavra de Deus. Obedeça. Simples. Só que para você obedecer, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Ter a sua devocional, ter o seu culto doméstico em família. Para você obedecer, você tem que ouvir a palavra, participar dos cultos, participar da escola dominical, participar dos estudos bíblicos. Você precisa ser frequente. São as oportunidades que você tem para aprender a palavra e, uma vez aprendida, você guarda. Você guarda. Então, guarde a palavra. E terceiro e última aplicação, persevere. Você só vai conseguir perseverar se você guardar a palavra. Porque senão vai chegar o dia mau, vai chegar a hora ruim, vai chegar o sofrimento, vai chegar a tribulação, a aflição. Você vai querer jogar tudo para o alto, vai querer jogar a toalha. Mas não, nós perseveramos à medida que nós conhecemos a palavra. À medida que nós conhecemos a palavra, nós amadurecemos na palavra. E um crente maduro é um crente que persevera. Está tudo ruim ao redor dele. Ele está sofrendo. As pessoas estão perseguindo ele. Está tudo acontecendo, está tudo dando errado. Mas ele continua. Ele continua olhando para frente, ele continua caminhando. Por quê? Porque ele caminha por um alvo. O alvo é a Nova Jerusalém. O alvo é estar com Cristo.
O dia que Ele virá, nós estaremos com Ele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.